A graça e a paz do Senhor. Convido os amados irmãos e irmãs a abrir a Bíblia junto comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Peço que durante todo o sermão você permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós iremos voltar nele algumas vezes. Eu acredito que existem duas coisas que muito nos atormentam, que muitas vezes nós temos medo delas. Nem sempre, mas muitas vezes. A primeira coisa delas que eu gostaria de falar é com relação ao tempo. Vocês já perceberam como muitas vezes o tempo ele se torna um vilão em nossas vidas? O tempo muitas vezes nos escraviza. O tempo ele nos deixa marcas. O tempo nos traz saudade. Ninguém tem saudade do tempo presente. A gente tem saudade do tempo passado, do tempo que passou. O tempo ele limita a nossa história. Como seria bom se a gente tivesse todo o tempo do mundo, não é verdade? O tempo ele faz com que nós passemos a administrá-lo, ou talvez fiquemos com tanto medo e percamos tempo fazendo tantas outras coisas. Mas o que eu entendo é que em nossa existência muitas vezes o tempo cura, como também o tempo mata. E como nós podemos lidar com esse tempo? Esse tempo que não está sob o nosso controle. A segunda coisa que muito nos atormenta é a imagem da morte. Quando nós paramos para pensar sobre a morte, por mais crentes que nós sejamos, por mais que entendamos a morte como uma promoção, onde nós saímos dessa vida de guerra e passamos para uma vida triunfante na presença do Senhor, por mais que a gente diga como o apóstolo Paulo, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, quando a gente fala sobre morte, dá uma sensação ruim. Porque a morte, ela traz um sentimento de vazio. Ela separa pessoas que amamos, ela nos traz tristeza, e por isso que muitas vezes nós tememos a morte. No texto que nós iremos trabalhar nessa noite, vai nos contar a história de um pai que enfrenta essas duas coisas, o tempo e a morte. Esse texto que nós iremos ler agora, nos fala sobre um homem que correu contra o tempo para salvar a vida da sua filha. E muitas vezes é assim que acontece em nossas vidas. Nós corremos contra o tempo e lutamos também com relação à própria vida. Eu convido a igreja a ler esse texto junto comigo, que se encontra em Marcos, capítulo 5, versículo 21, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Versículo 35 agora. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: Filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela algo para comer. Vamos falar com Deus mais uma vez? Pai querido,
aplica a Tua santa palavra aos nossos corações, que através das Sagradas Escrituras, Deus, nós possamos encontrar o conforto e a paz necessários, ó Deus, para que possamos continuar nossas caminhadas. Em nome de Jesus, amém. Esse é um texto bem conhecido. Eu acho muito interessante esse texto, e a pessoa de Jairo, um homem que era líder, para que vocês possam entender o que era um principal, como a Bíblia o apresenta, ou chefe, ou dirigente de uma sinagoga. Ele era um homem responsável pela administração da sinagoga, tanto no seu aspecto material, ele cuidava da zeladoria, como também da parte litúrgica. Era ele que preparava os textos bíblicos que seriam lidos pelos rabinos, era ele que também ordenava as orações que seriam feitas. Esse era o trabalho de Jairo. O trabalho de Jairo era cuidar da sinagoga, e por fazer esse trabalho ele se tornou uma pessoa conhecida, uma pessoa muito conhecida em sua época, uma pessoa de uma certa posição na sociedade em que ele vivia. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Jairo está correndo contra o tempo para salvar a sua filha. Ele descobre que sua filha está com uma doença e ela está vivendo os últimos momentos de vida naquele instante. E como qualquer pai faria, ele sai desesperado em busca de alguém que pudesse solucionar o seu problema, de alguém que pudesse de alguma forma trazer cura para a sua filha. E nessa busca ele se encontra com Jesus. E a Bíblia nos fala no versículo 22 que ao se encontrar com Jesus, ele se prostra ao chão e ele implora a Jesus que vá até a sua casa para curar sua filha antes que ela morra. Quando eu me deparo com um texto como esse, eu entendo que para alcançar o milagre do Senhor, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, muitas vezes nós teremos que abrir mão daquilo que nós somos, ou teoricamente, daquela posição que nós ocupamos. Por mais que Jairo fosse um homem responsável por administrar uma sinagoga, por mais que ele tivesse prestígio, fosse um homem piedoso e conhecido naquele lugar, ele não teve a menor vergonha de se ajoelhar diante de Jesus e rogar a ele insistentemente. Naquele momento ele sabia que não havia posição, não havia dinheiro, não havia favor que ele pudesse comprar. Ele simplesmente precisava pedir, implorar. E muitas vezes nós nos encontramos em situações onde que tudo que temos não vale absolutamente nada diante da situação. Alguns momentos nós somos tomados por algo que é muito maior do que o nosso poder aquisitivo, da nossa posição, do nosso rol de amigos. E são momentos como esse que nós percebemos que nós não somos absolutamente nada. Mas também descobrimos que Deus é Senhor de tudo. No momento de tanta pressa, no momento de tanta ansiedade, Jairo se encontra com Cristo Jesus e aprende com ele que Jesus é Senhor do tempo e Senhor sobre a morte. Naquele momento, naquele encontro com Jesus, a Bíblia nos fala que através desse ato de implorar insistentemente a Jesus por sua filha, Jesus decide caminhar com ele. Jesus decide ir com ele até a casa de Jairo, para ali fazer o que ele havia lhe pedido. Só que vocês perceberam que eu dei uma pausa aqui na leitura e continuei no versículo 35. Essa pausa não foi tão rápido como a gente pular dizendo, vamos para o versículo 35. Na verdade, quando Jesus estava caminhando para a casa de Jairo, surge uma mulher que há 12 anos estava sofrendo, uma mulher desamparada, sem famílias, teoricamente, sem amigos, uma mulher que tinha gastado tudo o que tinha e sem conseguir melhora nenhuma. Aquela mulher estava desesperada, fragilizada, e naquele momento aquela mulher entende que se tão somente tocasse em Jesus, seria curada. E aquela mulher vai até Jesus, toca em seu manto, e simplesmente Jesus para.
Para um pai que está desesperado, para um pai que está com pressa, Jesus parar para atender uma outra pessoa, eu acredito que é desesperador. Pense que situação difícil. Você lutando pela vida, você correndo contra um tempo, você consegue o favor daquela pessoa, mas ao mesmo tempo aquela pessoa para. Para que vocês tenham noção do tempo, a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, depois de ser curada, quando Jesus pergunta quem me tocou, ela se revela, e a Bíblia diz que ela conta toda a verdade. Se mulher já fala muito, imagine essa mulher contando a sua história. Imagine o desespero de Jairo, ouvindo essa mulher contar 12 anos de história. Ah, Jesus, o senhor não sabe, olha, 12 anos atrás, dependendo de alguns irmãos que eu já ouvi contando história, eu já começo a calcular aqui quanto tempo Jairo estava perdendo ali naquela situação. E o desespero, aquilo que devia estar angustiando Jairo. Naquele momento que Jesus para e ouve toda a história daquela mulher, algumas pessoas da casa de Jairo chegam até ele e trazem uma notícia muito difícil. Chegam a ele e dizem: Jairo, tua filha já morreu. Acabou aqui. Deixa o mestre em paz. Não incomode ele mais não. Que situação. Agora, a Bíblia não fala o que estava na cabeça do Jairo, mas a gente consegue conjecturar alguma coisa. Eu imagino que Jairo devia estar dizendo: rapaz, eu era o primeiro da fila. Eu fui até lá, eu implorei, ele estava indo para minha casa, a ordem de receber a bênção era minha. E agora, por conta dessa perda de tempo aqui, eu perdi a minha filha, alguém que eu tanto amava. Que situação difícil. É bem possível que ele não tenha pensado isso, porque a Bíblia nos fala que na hora que aqueles homens falaram isso, estava Jesus ainda falando com aquela mulher. Jesus estava falando com ela, ele escuta essa conversa, ele vira para Jairo e diz: não temas, apenas creia. Não temas, apenas creia. Mas como é difícil, como apenas crer diante de uma situação como essa? A morte é um ponto final, pelo menos para essa vida aqui terrena. Qual era a expectativa que existiria depois daquelas palavras? Como tão somente crer? Como tão somente crer? Dessa forma eu começo a entender por que essa mulher do fluxo do sangue tinha que aparecer justamente naquela hora. Eu acredito que se Jesus saísse com Jairo direto para a casa de Jairo, era possível que ele chegasse lá e sua filha já estivesse morta. Tanto é que eles se encontram no meio do caminho. Jesus está andando e também está vindo as pessoas da casa de Jairo para comunicar a morte da sua filha. Mas naquela circunstância aparece essa mulher, e naquele momento essa mulher experimenta algo sobrenatural, e todo mundo que estava ali estava testemunhando um verdadeiro milagre do Senhor. E Jairo tinha duas opções: olhar para aquela situação e ficar extremamente chateado porque não era a vez dela, era a minha vez, ou simplesmente tomar como base aquele testemunho e dizer: não, se o Senhor curou essa mulher, Ele tem poder para fazer qualquer outra coisa. Sabe, quando nós ouvimos testemunhos, a gente tem que ter uma dessas duas posições, e eu prefiro que você tome a mais adequada, que é olhar para o testemunho do irmão e dizer: puxa, ainda vai chegar a minha vez, Deus vai fazer isso na minha vida. Sabe, porque tem gente que escuta um testemunho e diz assim: Senhor, como é que pode? Aquele irmão, só sabe que aquele irmão não merece. Eu estou aqui orando, quanto tempo eu estou orando? Quanto tempo eu estou jejuando? Aquele irmão começou o problema, agora já está solucionado. Sabe, de vez em quando tem uma inveja gospel, uma inveja santa assim no meio do povo de Deus. Sabe, tem gente que, pastor,
Sabe, tanto tempo que eu estou precisando de um emprego, o camarada ficou desempregado hoje, já está empregado amanhã. E eu aqui, clamando a Deus, intercedendo ao Senhor durante tanto tempo. Irmãos, a segunda lição que eu entendo com esse texto é que nós devemos olhar para o milagre do outro e nos encher de esperança. Na hora que Jesus diz, não temas, apenas creia, Jairo estava presenciando um grande milagre em sua frente. E como não encher o coração de esperança diante de um milagre do Senhor? Como não encher esse coração de esperança? Sabe, diante de uma palavra dura, de uma palavra decretando um final, às vezes a sensação que nós temos é que, caramba, eu corri tanto, eu me esforcei tanto, será que foi tudo em vão? Será que valeu a pena tanto esforço, tanta oração, tanto empenho, para agora ouvir mais uma vez um não? Para mais uma vez chegar ao fim? Quando Jesus fala essa expressão, não temas, tão somente creia, essa expressão no original grego, ela seria melhor traduzida por pare de temer, continue crendo. O Senhor Jesus identificou em Jairo uma fé. Ele identificou que Jairo já estava crendo. Não estava sendo forjado em Jairo uma fé naquele momento. Pelo contrário, ele foi até a Jesus porque ele cria, porque ele tinha fé que Jesus iria mudar a vida, aquela situação ali da filha dele. Ele cria nisso. Mas diante de mais uma resposta negativa, é tão difícil manter a fé. Eu acredito que você ter fé por um determinado momento é fácil. É fácil. Agora, você continuar tendo fé, você continuar crendo quando a resposta continua negativa, você continuar crendo quando tudo vai de mal a pior, você continuar crendo quando não tem mais nenhuma expectativa, isso é suprarracional, isso vai além das nossas capacidades de pensar sobre as coisas. Como continuar crendo quando a cura não vem? Como? Sem nenhum indício. Seria tão bom se a gente tivesse a resposta assim, de quando as coisas iriam acontecer. Sabe, se a gente dominasse o tempo e soubesse quando cada coisa iria acontecer. Já pensou aquela pessoa que está enfrentando uma enfermidade e soubesse o dia e a hora que aquela enfermidade iria acabar? Como seria bom? Como seria bom aquela mãe que tem orado durante tanto tempo pela vida do seu filho, para que Deus mude a vida dele, soubesse, vai ser naquele dia que Deus vai mudar. Aquela esposa que está orando pela vida do seu marido, que tantas vezes traiu e agora saiu de casa, e ela querendo, Deus, restaura o meu lar. Seria tão fácil saber qual é a hora, qual é o dia, mas nós não sabemos. Nós não temos poder sobre o tempo, não temos. Isso está além das nossas capacidades. E por isso que é tão difícil essa palavra de Jesus. Tão difícil. O Carlos Soares tem uma canção que é apenas creia. A gente usa a palavra apenas, parece que é algo tão simples. Mas o desafio de fé é algo tão grandioso, é algo tão desafiador de fato, tão difícil. É algo que requer de nós uma entrega total, uma dependência total de Deus. Imagine você, Jesus diz essas palavras a Jairo e vai andando com ele. E a Bíblia diz que quando eles chegam à casa de Jairo, estava um alvoroço. As pessoas estavam chorando e lamentando. Em outro evangelho, se não me engano no evangelho de Mateus, nos diz que já estavam lá até pessoas que estavam tocando. Então já era um cortejo fúnebre ali. As pessoas que estavam chorando, naquela época era comum você contratar pessoas para prantearem, para chorarem, para lamentar. Imagine você entrando num local como esse, com seu coração cheio de esperança, e encontrar pessoas chorando, dizendo acabou.
Acabou. Que situação difícil. Como, sinceramente, como continuar crendo diante da morte? Que desafio. Como permanecer crendo depois de um luto? Nos Estados Unidos, eles fizeram uma campanha com relação aos condutores de carro para que eles andassem em velocidades mais baixas. Em vez de aplicar multas, eles armaram uma situação na qual eles falavam com alguns parentes dessa pessoa, que levaria teoricamente a multa, e eles armavam uma situação e entregavam para essa pessoa um convite, como se fosse um convite de um amigo para ir para algum encontro. E essa pessoa recebia esse convite e ela ia até esse local. Quando ela chegava lá nesse lugar, era um velório. E essa pessoa entrava, ficava meio sem entender o que era aquilo, ela sentava e ficava ouvindo, o pastor pregava. Quando o pastor terminava, ele dizia: queria convidar agora os familiares para que viessem aqui à frente e falassem um pouco sobre ele. E aí se levantava o pai daquele condutor, a mãe daquele condutor, a irmã, e começava a falar como se de fato ele tivesse morrido. Fazia um discurso e no final dizia: poxa, se ele fosse um pouquinho mais devagar, se ele não andasse tão veloz. Aquela experiência foi traumática para a maioria daquelas pessoas. Imagina, você chegar num local que é o seu próprio velório. Isso é assustador. Na verdade, essa experiência foi parecida com a que Jairo estava vivenciando. Eu conheço muitas pessoas que, diante da resposta, olha, morreu, a pessoa fica bem, fica firme, mas no momento que entra numa cerimônia fúnebre, a pessoa desaba em choro. Porque até você se deparar de fato com aquilo ali, e era esse momento que Jairo estava vivendo. Era essa circunstância. E naquela ocasião, Jesus pergunta: vocês estão chorando por quê? Por que vocês estão chorando? A criança não está morta, ela apenas dorme. Aquelas pessoas começaram a rir de Jesus. Aquelas pessoas começaram a zombar de Jesus. Aquelas pessoas eram profissionais. Talvez elas dissessem: Jesus, eu já chorei muito enterro. Essa menina, ela está morta, eu tenho certeza que ela está morta, não tem jeito. Eu sou perito nisso. Perito, eu sei, está morta, acabou aqui. Sabe, no mundo em que vivemos, nós temos muitas pessoas que são capacitadas e habilitadas para dar algumas respostas. E muitas vezes elas nos dão respostas que são negativas. Mas eu quero te dizer que, por mais competente que seja o teu médico, por mais competente que seja o teu contador, eu quero te dizer que a última palavra quem dá é o Senhor. Ele é o Senhor sobre o tempo e sobre a morte. Quem disse que acabou é Ele. Ele pede para que aquelas pessoas saiam dali. Saiam daqui. O que eu acho interessante é que muitas vezes, precedendo o milagre, precedendo algumas histórias de milagre, nós vamos encontrar algumas pessoas que zombam. Quantos aqui lembram da história de Sara, esposa de Abraão, quando o anjo disse que ela seria mãe? Vocês lembram qual foi a reação dela? Ela riu. Como é que pode? Eu já idosa, estéril, vou ter filho agora. Mas teve. Quantos não lembram de Sansão? As pessoas que o prenderam disseram: traga ele para que a gente possa se divertir. Trouxeram Sansão e começaram a zombar de Sansão. É isso que a Bíblia fala. Eles estavam rindo de Sansão, porque agora Sansão é inofensivo, Sansão não faz mal nenhum. Mas aí Deus dá forças a Sansão mais uma vez. E Sansão derruba aquelas colunas e opera mais um milagre do Senhor, libertando mais uma vez o seu povo
da mão opressora dos filisteus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de operar o maior milagre de todos, como zombaram dele? Ele foi à presença de autoridade, e aquelas autoridades o escarneceram, zombaram, riram da cara dele. Ele foi açoitado, carregou sua cruz durante um longo caminho, e durante todo aquele caminho pessoas apareciam simplesmente para zombá-lo e ridicularizá-lo, dizendo: você salvou tanta gente, por que você não salva a si mesmo? Ele é pregado na cruz, e tem um ladrão lá, do lado dele, que faz a mesma acusação, e ri da cara dele. Acabou, Jesus. Acabou. Só que não acabou. Ele operou o maior milagre de todos naquele dia. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou, provando que ele é Senhor da vida e da morte, e nos trazendo o maior milagre de todos. Naquela circunstância, aquela situação difícil, ainda existia esperança no coração de Jairo. E o Senhor Jesus pede para que todos saiam daquela casa, pede para que todos se afastem, e ele entra somente com o pai, a mãe e 3 discípulos que o acompanhavam, e vai para aquele lugar onde está somente ele, mais aquelas 5 pessoas e a criança. E naquele momento ele opera um verdadeiro milagre na vida daquela criança. Sabe, com essa passagem eu entendo que algumas experiências de milagres só vão acontecer em nossa vida quando nós estivermos como família unidos. Quando tiver pai, mãe e filhos juntos. Foi dessa forma que o Senhor operou aquele milagre. Um pai que está desesperado e busca recursos a todo custo para salvar sua filha. Uma mãe que está ao lado da sua filha, mesmo vendo ela desfalecendo, e cuidando da sua filha até os últimos momentos. E uma filha indefesa, que simplesmente confia em seus pais. Sabe, qual foi a última vez que você orou pelos desafios de sua mulher? Irmã, qual foi a última vez que você orou pelos milagres na vida do seu marido? Filhos, quantas vezes vocês oraram por seus pais? Sabe, às vezes nós estamos vivendo em família, mas alheio um ao problema do outro. Alheio. Sem saber qual é a dor do outro, qual é a luta do outro, qual é o milagre que o outro tanto clama. O Senhor Jesus reúne toda a família. Reúne. E opera aquele milagre. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, a interceder por tua família, a buscar um milagre junto, a saber que a dor de um é a dor de todos. Eu te convido a viver dessa forma. Quando eu pego esse texto como um todo e vejo essas 2 histórias juntas, a história da mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo falecendo, eu vejo que não faria sentido essas 2 histórias estarem separadas uma da outra. Como Deus nos ensina nesse contexto. Se vocês pararem para observar, essa mulher do fluxo de sangue, ela estava há quanto tempo sofrendo? 12 anos. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. Enquanto uma mulher está sofrendo por 12 anos em busca de uma cura, Jairo estava desfrutando da alegria que é uma criança em sua casa, de tempos felizes. Mas no mesmo dia que uma pessoa recebe o seu milagre,
aquilo que há 12 anos ela buscava. Uma criança que durante 12 anos trouxe alegria, morre. A vida nos apresenta esse tipo de coisa. Eu estou falando para vocês e eu sei que tem gente aqui que está há 12 anos só sofrendo. Mas você olha para a pessoa que está do seu lado e é possível que há 12 anos essa pessoa esteja vivendo o melhor tempo da vida dela. Independente do momento em que você esteja vivendo hoje, eu quero te dizer que nesse mesmo dia, o Senhor operou um milagre na vida tanto de um quanto do outro. Eu não sei por que o milagre de um demora tanto, do outro é tão imediato. Mas uma coisa que eu aprendi muito cedo com o Senhor é que o milagre de Deus não acontece quando eu quero. Seria tão bom se fosse assim, não era? Se acontecesse como eu quero. Sabe, algumas igrejas pregam dizendo que você tem que determinar. E às vezes a gente vê pastores orando e o milagre acontecendo naquela hora. Mas quantas vezes a gente vê orando e não acontecendo? Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é Deus sobre o tempo e sobre a morte. Quem manda é Ele. Quem manda é o Senhor. Cabe a mim e a você somente algumas atitudes. Atitudes como a de Jairo. Alguém que abre mão de sua posição, de seus títulos, de seus bens e simplesmente se humilha na presença do Senhor, porque entende que os humilhados serão exaltados. Alguém que diante de testemunhos de milagres de outros, não endurece um coração com inveja, mas enche o seu coração de alegria e esperança na certeza de que Deus é poderoso para fazer o mesmo em sua vida. A atitude de alguém que mesmo diante de respostas negativas, mesmo diante da sombra da morte, é capaz de dizer: eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Pessoas que estão dispostas a lutar em família pelo milagre. Eu convido você nessa hora a falar com Deus no teu lugar. Diante de cada experiência de milagre, nós encontramos uma lição. Se eu fosse falar aqui somente sobre as lições da mulher de fluxo de sangue, em paralelo com as lições da filha de Jairo, vocês iriam perceber histórias diferentes, com desfechos semelhantes, mas com lições diferentes. Sabe, a tua luta, a tua dor, a tua busca por um milagre, ela não é a mesma do teu irmão. Mas ela traz o aprendizado necessário para você. Aquilo que de fato você precisa aprender. Diante de uma passagem como essa, e de um tempo como esse que estamos passando, tempo de luto, tempo de choro, quantos irmãos nossos lutando contra o tempo por sua vida? Quantos de nós estamos clamando a Deus e lutando junto com eles? Muitas vezes nós não vemos mais saída. Muitas vezes nós não vemos mais esperança. Mas com base nesse texto, eu posso te afirmar com toda certeza que o Senhor Jesus, Ele tem poder sobre o tempo e sobre a morte. Ele não conhece impossíveis. Não conhece impossíveis.